tivermos comunhão na presença do Senhor. Desejamos que este tempo usado na presença de Deus seja para edificação do povo de Deus. Algo que traz conforto, encorajamento para seguir o Senhor pelo caminho. Mas acima de tudo isto, desejamos que o nome do Senhor seja glorificado e honrado. Fiquei encorajado por mim mesmo ao cantar este hino. Nunca tinha cantado, mas expressa o peso da mensagem que tenho no meu coração. Quero mais a Deus orar, mais em comunhão estar, mais adoração lhe dar, em teu nome, ó Cristo. Convido os irmãos a lerem comigo no Velho Testamento do profeta Isaías. 2 versículos conhecidos, mas seria a base da nossa meditação na palavra de Deus nesta noite. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, começando em versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Confiamos que o Senhor mesmo há de abençoar a leitura da sua própria palavra. Amém. Neste estudo e nos próximos, na permissão do Senhor, estaremos considerando juntos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vários pontos de vista, mas o objetivo é ter o coração exercitado na sua presença, permitindo o Espírito Santo usar as Sagradas Escrituras, que Ele mesmo inspirou, para dilatar o nosso coração, para tirar dentro de nós mais afeição para com Ele, para poder adorá-lo, amá-lo, servi-lo cada vez mais e também de uma característica cada vez melhor, para que tenha adoração sincera do coração para com Ele. E que possamos dizer, agora em diante, tenho este firme propósito de amar a Deus mais e servi-lo melhor. Acima disso também, desejamos que a glória e a honra seja totalmente do Senhor e que Ele tenha prazer em ouvir a nossa voz na sua presença. O apóstolo Paulo, ele disse estas palavras a respeito das suas afeições para com o Senhor. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considera como escória, coisas jogadas para os cachorros, para que possa ganhar a Cristo. Alguém vai dizer, Paulo, não foi na estrada para Damasco que você conheceu o Senhor Jesus? Ele pode responder, sim, eu conheci o Senhor Jesus na estrada para Damasco. Ele lidou com minha vida, me transformou. Era um perseguidor, mas me transformou a ser um pregador.
agora eu estou servindo a Deus. Mas Paulo, você escreve esta carta aqui aos Filipenses 30 anos depois. E como que você expressa o desejo de conhecê-lo? Pois ele disse: desejo conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Sim, 30 anos depois, ainda estou conhecendo o Senhor. E pode ser conosco também. Temos andado com o Senhor neste mundo vários anos, muitos anos, mas não é o fim. Não podemos chegar ao ponto e dizer: do Senhor conheço tudo. O Senhor Jesus está diante de nós nestes versículos aqui, sem dúvida. E nós vamos descobrir o contexto. Na verdade, temos aqui uma profecia a respeito das duas vindas do Senhor Jesus a este mundo. As duas vindas aqui. A primeira vinda para ser o Salvador, para remir um povo para si, para ser exclusivamente seu, a sua igreja, a sua noiva, para poder apresentar naquele dia ainda futuro a sua igreja a si mesmo, imaculada, perfeita, sem mácula, algo agradável a Ele. E como é característica dos profetas do Velho Testamento, eles não enxergaram o período da igreja. Podiam enxergar a sua primeira vinda para ser o Salvador, e podiam ver depois a sua segunda vinda em glória para reinar na terra. Hoje sabemos que a sua segunda vinda será com a igreja, em glória, para reinar nesta terra por 1000 anos. Haverá paz. Ele será conhecido como o príncipe da paz. No meio tem este período da igreja, um período chamado a graça de Deus, em que nós hoje vivemos. A sua primeira vinda está aqui em capítulo 9 de Isaías e versículo 6. Um menino nos nasceu. A sua humanidade perfeita. Um filho se nos deu, a sua deidade apresentada. Voltando para capítulo 7 deste mesmo profeta Isaías, encontramos isto, em versículo 14. O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. É uma profecia a respeito do Senhor Jesus. Um menino nos nasceu. Chamará o seu nome Emanuel. Muito bem. É algo que nós já ouvimos. Emanuel, traduzido por Mateus, quer dizer Deus conosco. Permite aquilo penetrar na sua alma. Deixa aquilo ter um efeito. Deus se fez carne e habitou entre nós. João, especialmente, o discípulo amado, podia dizer: e vimos a sua glória, penso, glória moral, cheio de graça e de verdade. Emanuel, Deus conosco. Deus escolhe de se revelar para as pessoas com ausência de orgulho, humildes, de verdade, de coração. E os pastores estavam no campo, mas aconteceu esta maravilha que Deus tomou na sua existência a perfeita humanidade. E Ele decidiu comunicar esta notícia aos pastores no campo. Um anjo veio primeiro, deu o recado: eis que vos trago boas notícias. Primeiramente acalmou os seus corações. Imagina, vendo um anjo, não temas. E qual é a notícia? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eis então o seu nome completo. Seu nome completo. Quando José estava contemplando resolver o problema da gravidez de Maria, ele não sendo responsável por aquilo, Deus comunicou a ele, dizendo para ele não temer,
de tomar Maria para ser a sua esposa, porque aquilo que está dentro dela concebida é de Deus, é do Espírito Santo. E ainda mais, deu a notícia que seria um menino, e ainda mais qual seria o seu nome? Jesus. Por quê? Porque salvará o seu povo dos pecados deles. Salvará. Quer dizer que Jesus quer dizer Salvador? Sim. A notícia para os pastores era que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo. Quando chegamos para o Evangelho de João, João dá para nós a tradução daquilo, Messias, que quer dizer o Cristo. Descobrimos que isto quer dizer o ungido de Deus, aquele que é separado para cumprir os propósitos de Deus, separado para ser o Salvador, pois em outras escrituras nós lemos que o Pai, Deus, enviou seu Filho para ser o Salvador, que é o Senhor, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele é o Senhor. Isaías viu o Senhor assentado sobre um trono e ouviu os serafins, seres celestes criados, afogueados, clamando um ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esta é a mesma pessoa que veio, o Senhor dos exércitos, aqui na terra, mas em forma humana, na nossa semelhança. Note bem, Filipenses 2 relata que era uma semelhança, não igual, pois houve ausência de pecado. Ausência de pecado, porém santo. Quando então ouvimos ao nosso redor pessoas usando ou se dirigindo ao Senhor dizendo Jesus somente, Jesus, começamos a sentir estranho e mal, pois ele merece o título completo: o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o seu título completo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, a sua deidade, Deus mesmo. Um filho se nos deu, o Filho eterno, sempre estando com o Pai, no caráter de ser filho. E se nós podemos citar apenas um versículo, que eu creio a maioria já conhece, inclusive as crianças, se eu começo, às vezes vocês podem completar lá no seu coraçãozinho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu seu Filho. Um filho se nos deu, um filho. O Filho eterno, sempre junto com o Pai, mas Ele nos deu o seu Filho. Mais uma maravilha para nós, então, saber que Ele deu aquilo que era precioso para Ele. Custou para o Pai permitir o seu Filho deixar o seu lado, junto com Ele em igualdade, permitindo Ele para entrar no mundo que Ele mesmo criou, que Ele mesmo sustenta pela palavra do seu poder. E assim, Ele ia sofrer. E o Pai sabia tudo isto, pois antes que houvesse mundo, o plano da salvação já foi traçado. Houve um acordo entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, e perfeita sujeição do Filho à vontade do Pai. Sim, Pai, pode me enviar, eu vou, para poder ali sobre a cruz, naquele momento, receber o castigo que vai trazer paz àqueles que havemos de criar. O homem. Façamos o homem à nossa semelhança, à nossa imagem. Vou salvá-los, para que a tua graça possa ser manifesta a todos, tanto os seres celestes, como também humanos, para todos os séculos vindouros. Todos podem conhecer-te como o Deus de toda a graça. Um filho se nos deu. Então, aqui nós temos a sua primeira vinda. A segunda vinda está mencionada aqui em versículo 6. E o principado
está sobre os seus ombros, reservado para ele. Nós gostamos de cantar aquele hino, nos ombros dele o principado está, sim, reservado para ele, para aquele dia ainda futuro, quando ele há de reinar nesta terra e será conhecido como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E chamará o seu nome, o nome do Senhor Jesus. O nome representa a pessoa e manifesta o seu caráter, a sua personagem. Quando o Senhor Jesus andou nesta terra, ele atravessou o mar, chamado Mar de Galileia, mais um lago, para encontrar um homem só. E ainda mais um homem que a maioria aqui, de certo, não queria encontrar. Endemoniado, cheio de demônios. Observe, há um diabo, muitos demônios, cheio de demônios. E quando ele desceu do barco e começou a andar na terra, este homem veio correndo para ele. O Senhor precisava lidar com ele. Se fosse eu, ou possivelmente você, nós teríamos corrido na direção contrária, entrado no barco e atravessado o mar o mais depressa possível, mas o Senhor não. Ele foi lá com este propósito de encontrar com este homem, para transformar a sua vida, para lidar com ele, para dar para ele novamente uma mente sã, sadia, para ver ele vestido, perfeito juízo, assentado aos pés do Senhor Jesus Cristo e aprendendo. O Senhor, com aquele domínio próprio, aquela determinação, manteve a sua posição e com carinho, parte do seu caráter, interesse no homem, sabendo na sua onisciência, conhecendo ele totalmente o seu estado e tudo sobre ele, perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião, porque somos muitos. O nome caracteriza a pessoa, legião, porque somos muitos. Se eu menciono o nome Abigail, talvez vários vão lembrar o acontecimento. O seu marido era insensato, recusou ajudar Davi e os seus homens guerreiros. Davi estava pronto, junto com os seus homens, para ir lá e resolver o assunto. Quando Abigail soube da situação e foi lá para apaziguar o furor dos homens de Davi. E quando ela chegou, mencionou o nome do seu marido e disse: Nabal é o seu nome, e como ele é o seu nome, loucura ou insensato. O nome fala da pessoa. Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Ele perguntou: mas quando eu for lá com os anciãos de Israel, eles vão perguntar: quem te enviou? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O que eu vou dizer para eles? Êxodo capítulo 3. Deus disse: eu sou o que eu sou. Vai, diz para eles: eu sou te enviou. Eu sou. É necessário cavar um pouquinho mais fundo aqui. Às vezes usar dicionários ou lexicons da linguagem original do Velho Testamento. E vamos colher um pouco mais. O que quer dizer isto? É difícil para nós entender porque é fora da nossa capacidade, somos limitados, somos a criatura de Deus. Como pode a criatura conhecer o seu Criador? Mas o seu nome está revelado aqui, quer dizer isto: eu sou e continuo sendo e serei o que eu sou e continuo sendo e serei. Interessante, não é? Quer dizer, em outras palavras, aquele que é sempre presente, ou aquele que é eterno, não tendo início, não tendo fim, sempre presente. Vai, diz para eles: eu sou te enviou. Eu sou. Para nós parece que incompleto, até que chegamos no Novo Testamento. O Evangelho apresentado pelo apóstolo João destaca para nós
o Senhor Jesus Cristo como Deus. Os outros relatos do mesmo Evangelho apresentam o Senhor Jesus de outros pontos de vista, como o rei, servo ou o homem perfeito, mas em João encontramos ele como Deus. E é justamente ali, em João, que temos o Senhor Jesus Cristo usando este título de deidade, dizendo: Eu sou, eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Estamos andando junto comigo? Chegamos em capítulo 9. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Vai mais um pouco. Capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Vai mais um pouco. 14. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ah, mas tem mais um. São 9 ao todo. Capítulo 15. Eu sou o que tem em capítulo 9 mesmo? A videira verdadeira, isto mesmo. E assim, quando contemplamos o Senhor Jesus, vamos tirar grande proveito para as nossas próprias almas, pois podemos meditar sobre cada um destes eu sous no Evangelho de João e vamos ter algo para apresentar ao Senhor Jesus em adoração, tanto em particular ou como entre os irmãos na presença de Deus. Deixe-me semear um pensamento. Antes do Senhor Jesus Cristo ser recebido em cima e voltar para a presença do Pai, ser glorificado pelo Pai e assentar sobre o lado direito do Pai, ele deixou 2 requisitos para cada pessoa que confia no Senhor Jesus Cristo. Expressou o mandamento para que tais pessoas sejam batizados, mergulhados em água, professando a sua fé, e também para lembrá-lo no partir do pão. Com respeito de lembrá-lo no partir do pão, Lucas registra as palavras do Senhor: Fazei isto em memória de mim. O apóstolo Paulo foi ensinado por Deus mesmo, e na sua primeira carta aos irmãos em Corinto, ele repetiu dizendo as palavras do Senhor: Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Repetimos 3 vezes com este propósito de ajudar todos nós a lembrar como é. Pois, às vezes, eu ouço palavras caindo sobre os meus ouvidos que não soam bem. Fulano, ele só vai na reunião domingo de manhã para tomar a ceia. Já ouviu isto? Para tomar a ceia. Não soa bem. Tem sombra de Roma ali. Para tomar a ceia, não. Nós estamos ali para lembrar o Senhor. Como se prepara e quando se prepara para lembrar o Senhor? Para apresentar na presença de Deus a pessoa do seu Filho, todo o seu valor, aquilo que temos aprendido dele, em adoração, em louvor. Quando? Alguém fez esta pergunta. Quando é que nós nos preparamos para lembrar o Senhor? No partir do pão? Talvez já surge no seu pensamento algumas respostas. Quais seriam? Às vezes você pensa: bom, na noite anterior eu não faço outra coisa, eu vou no sábado à noite estudar minha Bíblia, escolher uns hinos. Muito bem, muito bem. Outro pensa: bom, a minha vida é tão atarefada, tenho muitas coisas para fazer, não dá. Eu me preparo domingo de manhã. E outro pensa: bom, eu não vou falar para ninguém, mas eu faço isso quando eu chego na reunião, vou escolhendo um hino rapidinho, penso em alguma coisa. Estou vendo algumas expressões aí, talvez seja a sua experiência. Mas um outro irmão, ele pensou sobre o assunto e ele deu a resposta. Irmãos, eu acho que nós devemos começar a lembrar o Senhor no momento em que o cálice volta para a mesa. Aí já começamos
a nos preparar para a próxima vez. Como disse um irmão, é uma vez a mais, mas também uma vez a menos, porque façamos aquilo somente até que o Senhor venha. Ali não haverá mais necessidade para isto, porém, havemos de vê-lo face a face. Então, nós nos preparamos durante toda a semana. Colhemos algo da própria palavra de Deus. E, às vezes, nós ouvimos pessoas dizendo, bom, dias úteis. Quais são os dias úteis? E quantos são? Domingo não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 5 dias, ou com uma mão cheia. Tem outra mão aqui, mas esse seria para o próximo estudo. Primeira mão aqui, uma sugestão, uma ideia que estou semeando. Pois desejamos encorajar as nossas almas a usar mais tempo na presença do Senhor para poder adorá-lo melhor, como cantamos. Então, a sugestão é esta. Aqui em versículo 6, temos 5 nomes do Senhor Jesus Cristo. 5 nomes. São substantivos, não são adjetivos. Mas em si mesmos são nomes que apresentam o Senhor Jesus Cristo com estas características. E algumas delas são atributos que somente Deus tem, características que somente Deus tem. Então, um outro desafio, inclusive os jovens, crianças aqui que têm esta capacidade de memória. Vocês já decoraram João 3:16? Aceite esse desafio também. Decore Isaías 9 e versículo 6. Se isto for difícil, então use a sua mão. A maioria tem 5 dedos na sua mão, alguns têm menos. Mas, se tiver 5, você pode colocar aqui. O nome do Senhor Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 5. Aí meditando em cada dia sobre um nome. Quando chega no sábado, teremos algo bem completo. Teremos um coração cheio. São dias úteis, dias de serviço. E podemos levar um nome conosco. Quando vamos esperar o ônibus, estamos refletindo, meditando no Senhor. Aspectos da sua pessoa maravilhosa. E quando chega no sábado, então, podemos relembrar todos aqueles 5. Deixar bem nítido em nossa mente e deixar descer os 45 centímetros até o coração. E ali, repousando ali no coração, teremos algo para apresentar na presença de Deus. Quando juntos com os irmãos, nós havemos de lembrar o Senhor no partir do pão. Será algo que causa grande prazer ao seu coração. Maravilhoso. Sansão, ele nasceu de Manoá, nome do seu pai. E em Juízes 13, nós encontramos Deus comunicando o seu nascimento para sua esposa. E depois Manoé não estava lá, ele queria saber. E uma segunda vez, Deus se apresentou como o anjo do Senhor. E assim, o pai de Sansão queria honrar este anjo. E disse, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ele respondeu, por que perguntas para o meu nome? Vendo que é maravilhoso. O nome de Deus é maravilhoso. Todo aspecto da sua pessoa maravilhosa. Quando o apóstolo Pedro pregou no primeiro dia da igreja, o dia chamado Pentecostes, ele mencionou o Senhor Jesus Cristo. Não podia fazer outra coisa, pois o centro, o âmago da sua mensagem é o Senhor Jesus Cristo. E ele disse estas palavras, homens israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos
bem sabeis. Maravilhas, prodígios, sinais. O que é uma maravilha? Algo que causa admiração, aquilo que prende a nossa atenção, algo diferente, algo que nós nunca temos visto. E no contexto de Isaías 9:6, algo que pertence somente a Deus. Somente Ele pode operar estas coisas, maravilhas. Voltando para o Evangelho de João, que apresenta o Senhor para nós como Deus, encontramos maravilhas, ou sinais que são melhores, sinais. Algo que destaca a sua pessoa, que somente Ele pode fazer. Quando Ele tornou água em vinho, foi o primeiro sinal, em capítulo 2. Tem 8 sinais no Evangelho de João, não vou dizer todos, mas fica para os irmãos estudar, descobrir estes 8 sinais. O segundo se encontra no final de capítulo 4, mas daí para frente vocês estão sozinhos com Deus. Recebe dele de primeira mão, é sempre melhor. Quando Nicodemos, em capítulo 3, observou o que o Senhor fez, ele veio para ele de noite e disse: Mestre, ou Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Notou a diferença? Os discípulos também, num barco, tempestade, água entrando no barco e o Senhor dormindo na polpa. Acordaram ele: Senhor, não estás preocupado que nós vamos perecer? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse para o mar: acalma-te. Houve grande bonança, paz, grande bonança. E assim, eles, admirados com esta maravilha, disseram: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Agora sabemos. Quando lemos as Escrituras, nós também devemos ficar admirados, maravilhados com a sua pessoa. Mas quem é este? É Deus mesmo em forma humana. Numa outra ocasião, o Senhor Jesus estava em Cafarnaum, na casa, suponho Pedro, vou dar esta sugestão. Ele estava anunciando-lhes a palavra. Houve fariseus, pessoas religiosas ali, mas um paralítico com seus 4 amigos não podiam chegar por causa da multidão. Fizeram um buraco no teto e abaixaram ele. E quando o Senhor observou a fé deles, ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. É Lucas que registra para nós estas palavras dos religiosos presentes. Quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Observaram uma diferença. E o Senhor lançou para eles, dizendo: o que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados. Digo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele saiu e o povo admirou. Maravilhoso é o seu nome. Ele opera maravilhosamente. Estamos apenas saboreando, deixando um saborzinho para os irmãos ficarem inspirados a entrar aqui numa mina de tesouros inesgotáveis na própria palavra de Deus, para extrair mais ainda por si mesmo. Precisamos andar mais um pouco. Maravilhoso, conselheiro. Quando lemos os escritos do apóstolo Paulo, em Colossenses 2, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo sendo a pessoa em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da inteligência. Conselheiro. Quem é melhor para ser o nosso conselheiro do que o próprio Senhor? Mais ainda, ele é um amigo mais chegado do que um irmão. E um conselheiro, um que anda conosco,
um que pode nos guiar. Talvez quando estamos orando, nós usamos o privilégio de filho para com o Pai, para pedir direção. Pedimos ao Senhor para nos ensinar, para nos orientar, devemos pedir. Às vezes, nós passamos por dificuldades, porque não pedimos. O Senhor Jesus Cristo, como conselheiro, anda conosco. Quando lemos o Velho Testamento, encontramos os reis sempre procurando bons conselheiros para os avisar, para orientar. Alguns não conheciam a Deus como Nabucodonosor, mas ele encontrou Daniel, um homem sábio, seus 3 amigos também. Penso também em mau conselho como Roboão, filho de Salomão, filho de Salomão. Então, quando ele começou a reinar, ele pediu conselho dos mais antigos, que eram conselheiros de Salomão. Eles deram um bom conselho para ele, mas ele rejeitou aquilo e procurou o conselho dos jovens, os que cresciam com ele. E eles apresentaram para Roboão a ideia de que, como o pai foi com eles, ele será mais grosso para com eles. E o pai os açoitou com açoites. Ele disse, mas eu vou os açoitar com escorpiões. E o povo rejeitou aquele conselho. E não quiseram que Roboão fosse o rei deles. Mau conselho. Às vezes, nós precisamos diferenciar entre aquilo que as pessoas ao nosso redor apresentam para nós como um conselho e aquilo que Deus mesmo está pronto para nos dar como um bom conselho. Conselheiro. Nele estão escondidos todos os tesouros da inteligência, da sabedoria. Também, o seu nome é Deus Forte. Deus Forte. Este assunto é bem amplo, mas vamos nos limitar apenas à voz do Senhor. Como Deus, Ele expressa energia pela sua voz. Leia Salmo 29 e vai encontrar ali a voz do Senhor sendo mencionada, como Ele opera maravilhosamente, majestosamente. A voz do Senhor é como um trovão majestosa, a voz do Senhor. Mas também notamos que a voz do Senhor, quando Ele profere algo, uma palavra, uma ordem, precisa ser cumprida. Ele expressa energia pela sua voz. Por exemplo, Ele disse, haja luz, Gênesis 1, e houve luz. Expressou energia, e aquilo aconteceu pela sua voz. Em João capítulo 11, o Senhor Jesus chegou ao túmulo de Lázaro e, tendo orado ao Pai, mas por causa das pessoas ao seu redor, Ele disse a ordem, Lázaro, sai para fora. Uma voz de ordem. Expressou energia. E Lázaro saiu para fora. Mas espera um pouco. Leia o texto novamente. Ele não saiu andando. Não saiu andando. Se não está me acreditando, então vai precisar ler. Depois vai concordar. Ele não saiu andando. O Senhor soltou, expressou a sua energia pela sua voz. E Lázaro saiu enfaixado, todinho. Vai acontecer uma maravilha na vinda do Senhor entre nuvens para tirar a sua igreja deste mundo. O Senhor mesmo, em pessoa, não vai mandar um anjo, mas Ele mesmo vai descer e vai dar a ordem do arcanjo. A sua voz, como trombeta, soará. E os mortos em Cristo hão de ressuscitar primeiro. Depois os vivos hão de ser transformados num piscar de olhos. E seremos arrebatados entre nuvens para encontrar o Senhor nos ares.
1 Tessalonicenses 4, segunda parte. A voz expressa energia. Deus forte, Deus forte. Pai da eternidade, vou andar mais rápido aqui. O Pai da eternidade apresenta para nós dois aspectos da sua pessoa do mesmo tempo. Como Pai, Ele cuida o que é seu. Ele não criou o homem e o pôs na terra e depois o abandonou, mas Ele com zelo foi cuidando, protegendo, providenciando, sustentando. E aquele que Ele faz uma nova criatura continua agindo como Pai. Às vezes é necessário corrigir, castigar. Ele é o Pai. Também, Ele é o Pai da eternidade. Tudo junto, nós encontramos Ele sendo a fonte da eternidade. A origem de tudo. Ouvimos duas pessoas iguais em conversa. Duas pessoas eternas conversando em João capítulo 17. É necessário, como Moisés, tirar as sandálias ou sapatos dos nossos pés no sentido espiritual, porque ali em capítulo 17 de João estamos pisando em terra santa. Duas pessoas eternas, iguais, o Pai e o Filho em conversa. E o Filho expressando isto que vai até o âmago da nossa alma, que toca ali. Pai, glorifica o teu Filho com a glória que Ele teve contigo antes que houvesse mundo. Pai da eternidade, junto com Deus, com aquela glória que Ele tinha com Ele antes que houvesse mundo. Sim, conversa de duas pessoas eternas. O Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz. O Senhor Jesus Cristo é esta pessoa. E aguardamos a sua vinda em glória com a igreja para reinar nesta terra. Dê uma olhada, enquanto eu bebo água, em Isaías capítulo 2. Versículo 4. Com respeito do Senhor Jesus Cristo vindo para reinar na terra. Isaías 2, versículo 4. Ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Observou que ele vai fazer como o príncipe da paz. Recentemente, este país estava pensando muito em desarmamento. Mas aqui, em Isaías 2, versículo 4, temos a promessa, a firmeza, a profecia que Deus mesmo nos dá de um desarmamento não somente nacional, mas internacional, global. É isso mesmo que vai acontecer. O Senhor mesmo vai fazer isto. E os instrumentos de guerra vão ser convertidos em instrumentos de agricultura. Isso faz nos lembrar de Salmo número 46, a terceira parte, pois Salmo 46 tem 3 partes. Cada parte termina com aquela palavra Selá. Versículo 8, o salmista, ele disse isto. É um convite. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Será exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra.
Isaías 6, versículo 7, fala-nos da extensão do seu reino, sem fim, global. O Senhor há de fazer isto como o príncipe da paz. Mas, antes de sair de Isaías, lemos, infelizmente, que os nossos pecados ofendem a Deus e fazem divisão entre nós e o nosso Deus esconde o seu rosto de nós para nos não ouvir. Divisão, separação, inimizade. Mas quando lemos no Novo Testamento, Colossenses capítulo 1, lemos do Senhor Jesus Cristo como Ele fez paz. Como? Pelo sangue da sua cruz. Ou Romanos 5 e versículo 1. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por Ele somente. Paz. Paz com Deus. E assim, quando temos meditado 5 dias durante a semana, que o Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Na permissão do Senhor, teremos algo para meditar e recolher no sábado, para que no dia do Senhor vamos apresentar a Deus o nosso prazer do seu Filho, o que temos recolhido na sua presença, e podemos dizer que Ele é o nosso Senhor, ou como o apóstolo Paulo, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Que o Senhor abençoe a sua própria palavra.